4 de outubro, Dia Mundial dos Animais. Já parou para pensar como a vida seria sem eles? Impossível, né? Eles nos arrancam sorrisos, estão sempre ali quando a gente precisa e o melhor de tudo, amam a gente do jeitinho que somos. Seja aquele gato misterioso, o cachorro bagunceiro, ou até o passarinho que canta pela manhã, cada um traz um tipo de alegria única. E o amor? Ah, o amor deles é puro, verdadeiro, sem julgamentos. Hoje é dia de celebrar esses anjinhos que só querem um pouquinho de carinho e atenção. Se você tem um peludo em casa, dá um abraço apertado nele. Se ainda não tem, que tal abrir seu coração? Afinal, eles tornam a nossa vida mais feliz, mais leve, mais completa. Vamos retribuir, cuidar e encher o mundo de amor, do jeitinho que eles fazem todos os dias.